Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jaciel, professor de ciências, e hoje nós vamos de modelos atômicos. Vamos fazer uma breve revisão da nossa aula e nós vamos iniciar falando sobre matéria e átomos. Para que a gente possa falar sobre modelos atômicos, precisamos dar o conceito de matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que contém massa e ocupa um lugar no espaço. Professor, mas o senhor diz que qualquer coisa que contém massa e ocupa um lugar no espaço é uma matéria? Sim. Por exemplo, um lápis, uma cadeira, um apagador, você, nós sim somos matérias. Professor, e átomo? O que significa átomo? Átomo, ele vem da palavra grega indivisível. A letra A de átomo, ela é um prefixo de negação e tomo, divisível. Portanto, nós temos a palavra átomo que dá o significado de indivisível. O filósofo grego Demócrito acreditava que toda matéria ela era formada de partículas extremamente pequenas. Por isso, a teoria atômica ela tenta explicar de uma forma cronológica como funcionam os átomos. E vamos ver na aula de hoje o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr e o modelo atual, que vamos falar sobre o princípio de Heisenberg. Vamos iniciar aqui o modelo de Dalton. Em 1808, John Dalton ele elaborou a primeira tentativa de se explicar a estrutura atômica. Para Dalton, tudo que existe na natureza é composto por partículas extremamente pequenas, denominadas átomos, que quer dizer indivisível. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, impenetrável e indestrutível. Ele deu o nome desse modelo atômico de bola de bilhar, por conta de sua aparência. Já no modelo de Thomson, em 1897, ele descobriu que esses átomos, eles consistiam elétrons nesses átomos. Thomson, ele conseguiu ver que esse elétron, ele tinha uma igualdade de menos 1,76 vezes 10 a 8 de Coulomb em grama. Ele deu o nome desse modelo atômico de pudim de Parsons, justamente por conta dessas cargas elétricas que ele descobriu nos átomos. No modelo de Rutherford, ele e os seus colaboradores tentaram averiguar se os átomos eram realmente maciços, assim como disse lá no modelo de Dalton. Rutherford ele preparou um experimento onde ele utilizou caixas de chumbo contendo um núcleo de polônio e folhas de ouro. Ele emitia essas partículas alfa na folha de ouro e percebeu que essas partículas, ao tocarem na folha de ouro, ela refletia, ou seja, elas voltavam, mas também ele percebeu que esse feixe ele ultrapassava essas folhas de ouro, aonde ele concluiu que o átomo não é maciço e apresenta mais espaços vazios do que preenchido. Mas ele também disse que a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, ou seja, no núcleo, dotada de cargas positivas, e os elétrons estão localizados em uma região ao redor do núcleo chamada de eletrosfera. Então, para Rutherford, ele disse que no núcleo existia cargas positivas e ao redor do núcleo existia cargas negativas em movimento. O modelo ficou conhecido como modelo de sistema solar, por conta de sua aparência, tendo ali no meio suas cargas positivas e ao redor suas cargas negativas em movimento. Já no modelo de Bohr,
ele elaborou esse modelo através de postulados. No primeiro postulado de Bohr, ele diz o seguinte: o elétron no átomo move-se em uma órbita circular ao redor do núcleo devido à força de atração eletrostática. Já no segundo postulado, ele vai dizer o seguinte: o elétron no átomo só pode assumir valores quantizados de momento angular, isso é, o elétron não pode se movimentar ao redor do núcleo em quaisquer orbitais. No terceiro, ele diz assim: o elétron em uma órbita não pode emitir radiação eletromagnética, ou seja, uma energia constante, uma energia que não pode parar. E no 4, durante uma transição eletrônica, ele diz o seguinte: para um nível de menor energia, o elétron emitirá um fóton de energia igual à diferença de energia entre os níveis. Já para um nível de maior energia, absorverá um fóton de energia igual à diferença de energia entre os níveis. Assim, nós podemos dar o exemplo dos fogos de artifício. Quando soltamos os fogos de artifício, o que acontece? Ele vai absorver energia e em um determinado nível, ele precisa liberar essa energia, onde nós vamos ver ali nos fogos de artifício várias cores, porque ele está saltando de um nível maior para um nível menor. O modelo de Bohr, ele ficou conhecido como níveis de camada ou de energia. Por quê? Porque eles têm 7 letras que representam essas camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O, P e Q. No último modelo, que é o modelo atual, modelo mecânico ondulatório, ele diz assim: o elétron não é uma partícula que se move em um orbital discreto, como disse em os modelos anteriores. O elétron possui características tanto de uma onda como de uma partícula. Mas também ele fala que a posição do elétron é descrita pela probabilidade dele estar em vários locais ao redor do núcleo, ou seja, são nuvens eletrônicas que estão ali ao redor do núcleo. E no princípio da incerteza de Heisenberg, ele finaliza dizendo: é impossível determinar simultaneamente a posição e a quantidade de movimento de um elétron, em exatidão, em um certo instante. Então aqui, na forma cronológica dos modelos atômicos, tentando explicar como funciona os modelos atômicos, na atualidade nós temos um modelo mecânico ondulatório, onde fecha aqui os modelos com o modelo atual. Vamos lá para a nossa atividade, vamos praticar. Ele diz assim, associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Vamos lá. No primeiro, quem disse que o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas, que está lá em 1897. Vamos supor que nem eu e nem você sabemos qual modelo vai falar isso. Mas vamos para o segundo. No 2, quem diz para nós que o átomo é uma esfera maciça? Em 1808. Essa daí eu sei que Dalton disse que o átomo ele é uma esfera maciça, indivisível, impenetrável e indestrutível. Então eu vou nas alternativas e vou cancelar. Então aqui eu posso cancelar a letra A, porque no 2 diz que é Rutherford, a letra C diz que é Thomson, e na letra D também o segundo é Thomson, e na letra E Rutherford. Então, qual seria a nossa resposta correta? A letra B, Thomson. Então Rutherford, no 3, vai dizer que o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Aqui nós fechamos a nossa revisão e obrigado por ter ficado comigo até o final.